Retomando as atividades do nosso seminário, convido a todos a participar da mesa que tem o tema Atenção à saúde mental na parentalidade, desafios contemporâneos. Para tal, apresento as convidadas dessa discussão. Marcele Sveiter, professora doutora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora do projeto Saúde Mental na Parentalidade. Maria Helena Zamora, professora doutora da PUC Rio, membro da SEDACA-RJ, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Carla Carbonari, médica especialista em psiquiatria infantil e adolescente. Atua como assessora técnica do Ministério da Saúde, na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, SGTS-DGES. Mestre em Medicina Preventiva e Social pela Universidade Estadual de Campinas. E para moderar essa mesa, convidamos a professora Eliana Lazzarini, professora doutora da Universidade de Brasília e pesquisadora do projeto Saúde Mental na Parentalidade. Bem-vinda, professora. E com a palavra, a debatedora Eliana Lazzarini. Ligou. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à nossa última mesa do nosso seminário, nesse dia, né? A última, mas the last, mas not the least. Bom, em continuidade, então, ao nosso seminário, nós temos a oportunidade nessa mesa de acompanhar o relato de profissionais, de profissionais convidadas, né? A exceção da doutora Carla, nós temos pessoas que vieram a Brasília, né, para esse evento, e a doutora Carla também, né? Doutora Carla está chegando, né, pelo Ministério da Saúde. E isso abrilhanta nosso seminário, e nós agradecemos muito a presença e temos muito a aprender com vocês. Então, vamos acompanhar o relato. Ao final do relato das três, nós abriremos para discussão. Eu vou estar aqui presente, inclusive, para lembrar um pouquinho do tempo que nós temos aqui, né? E, em seguida, nós vamos ter o nosso encerramento. 20 minutos. Bom, inclusive, nós temos esse tempo inicial da exposição, né, do trabalho de vocês, mas, na sequência, eu acho que a gente abre para o diálogo, e esse diálogo é tão rico quanto a apresentação, né? Então, vamos dar início. No primeiro momento, eu chamo a doutora Marcele, minha colega de projeto de Niterói, para a sua exposição, Marcele. Boa tarde para vocês. Vamos começar essa última mesa com energia.
e a alegria de estar aqui. Pode colocar a minha apresentação, por favor? Fica tranquilo. Bem, então, esse é o tema que eu trago para expor, com algumas imagens autorizadas de experiências vividas no projeto em Niterói. Eu também participo aqui em Brasília, no projeto de Brasília. E esse tema a respeito da prática profissional da enfermagem fala sobre a minha profissão. Eu sou enfermeira, sou especialista em enfermeira obstétrica e sou psicóloga. Então, na ponta, lá na unidade básica de saúde, no dia a dia, com as mulheres gestantes e suas famílias, estão as enfermeiras, e é sobre isso que eu vou tratar com vocês. Então, pode parecer chovendo molhado, como a gente diz, mas apesar de sermos tantas e estarmos em todas as unidades básicas de saúde desse país, ainda é necessário falar um pouco sobre o que faz a enfermagem, como trabalha a enfermagem, né? Então, penso que essa seja uma boa oportunidade para isso. Então, a gente trabalha, a enfermagem promove a construção do papel parental, articulando com outras profissões e setores sociais. A enfermagem, ela é uma grande articuladora nesse cotidiano, nas unidades básicas de saúde. Trabalha na oferta de... Só um momentinho que saiu aqui. Espera aí. Ela orienta e apoia a implementação de cuidados de saúde físicos, quando está nas visitas domiciliares. Então, a enfermagem também está nas casas das pessoas. Orienta a promoção do ambiente seguro. Aplica teorias, princípios e métodos dos programas materno-infantis através de teleatendimento, grupos e uso de mídias. Estabelece relações terapêuticas, implementa a gestão e atenção materno-infantil, promove acesso à rede de apoio, apoia o curso de vida das figuras parentais. Todas elas, porque é no cotidiano da comunidade, não só dentro das unidades básicas de saúde, mas também no seu entorno. Essa fotografia, a fotografia anterior é de um colega enfermeiro, o Rodrigo, lá no Rio, numa consulta de pré-natal, trabalhando com o filho dessa gestante. Então, a gente precisa ganhar confiança, né? Confiança foi um termo que se usou bastante hoje aqui. Então, a gente precisa ganhar a confiança de todos, inclusive das crianças da família. Aqui a gente está com uma fotografia numa unidade básica de saúde de Niterói, e esse homem sentado no primeiro plano é o Val, nosso colega. Ele é psicólogo, e ele está trabalhando, dando apoio à equipe de saúde dessa unidade básica na implementação de um projeto que elas desenharam a partir do curso de formação para parentalidade lá em Niterói. Então, alguns desafios que a gente encontra nos serviços de saúde são fragilidades nos conhecimentos e competências para o planejamento das ações. Então, há uma necessidade de apoio por meio de formação adicional. Essa é a proposta do nosso projeto lá, né? E temos um acúmulo de atividades. A enfermagem ela tem atividade de gestão e assistencial, principalmente. Um trabalho centrado na produtividade em muitos lugares, quando é preciso responder por uma quantidade de atendimentos por dia, né? E a gente tem sempre uma questão de limitação dos recursos humanos. Essa fotografia é de uma enfermeira
também que passou pela formação lá em Niterói, trabalhando com as gestantes. Então, no pré-natal, um desafio é estabelecer um vínculo e confiança mútua com a família desde o início. A gente tem uma cultura ligada ao modelo biomédico, estamos todos e todas imersos nessa cultura, tanto usuários quanto profissionais de saúde. Então, esse modelo biomédico é um modelo centrado na intervenção invasiva e na doença. É preciso romper com isso, olhar para dentro, se preparar, né, para poder romper esse ciclo. A gestão focada na identificação e na dissolução das fragilidades dos serviços e dos profissionais da atenção básica também é uma questão. A gente procura trazer os gestores para perto, inclusive para compor as turmas da formação parental, todo mundo junto. Essa é uma outra foto na unidade básica lá em Niterói, e algumas potencialidades desses serviços, como apoio e incentivo às atitudes pessoais das usuárias. Elas têm determinação, coragem, serenidade para seguir, a gente precisa apoiar e incentivar isso. Partimos de pressupostos como a parceria com os pais, a valorização das potencialidades e o auxílio nas fragilidades. Com relação ao planejamento dos cuidados da criança e a família, a gente considera os aspectos sociais, afetivos e biológicos, o projeto de cada família sobre vida familiar e a necessidade de saúde e bem-estar das crianças. Aqui é uma enfermeira que também passou por uma das turmas da formação, bem satisfeita por estar implementando as rodas de gestantes na unidade onde ela trabalha. Então, algumas estratégias bem valorizadas são as visitas domiciliares, os grupos de apoio às famílias, os programas de educação específicos, as cadernetas específicas, que foi uma questão recente que a gente passou, né, com a caderneta da gestante, acredito que a maioria daqui lembre disso. Isso foi uma questão nas prefeituras também. Cartilhas, folders e vídeos, e a gente participa na produção de material. Nós, do projeto, né, a gente colabora com essa produção. Nessa fotografia, não sei aqui se a luz está ajudando, mas vejam que criativa é essa enfermeira que fez uma mandala com objetos ricos de afeto para as gestantes que estariam nesse encontro. Então, no centro da roda estão esses objetos repletos de afeto, e a partir desse centro de roda é que o trabalho vai se desenvolver. Então, para seguir em frente, é preciso efetivar o trabalho em rede, com promoção de intervenções intersetoriais, desenvolver ações pautadas nos princípios da territorialidade, da integralidade, com outros serviços de saúde, outros setores e redes de cuidado e apoio. Da parte da enfermagem, a gente tem um grande desafio nos ambientes de parto e nascimento nos hospitais. As mulheres passam pelo pré-natal, entram nos hospitais, muito mais de 90% dos partos e nascimentos do Brasil ocorrem em ambiente hospitalar, né? Então, eu posso falar como as mulheres fazem isso. Elas entram nos hospitais e depois voltam para as unidades básicas de saúde para as suas consultas de acolhimento, pós-parto, levam seus bebês para as consultas de acompanhamento da puericultura, né? E muitas vezes trazem histórias sobre o que aconteceu no ambiente hospitalar, que, não raro, não combina com o que elas imaginavam que aconteceria ou planejaram, imaginaram nas rodas de pré-natal. Nós, da enfermagem, carecemos ainda de reconhecimento por parte das pessoas atendidas e da própria equipe multidisciplinar do hospital. Essa fotografia que vocês estão vendo... Essa fotografia que vocês estão vendo é de uma enfermeira fazendo um exame obstétrico numa mulher internada.
junto com o pai do bebê. Quando o pai do bebê fala, conversa perto da superfície do abdômen, e o bebê ouve a voz conhecida, o bebê reage. E quando ele toca o abdômen, ele tem a sensação de uma conversa. E aí é uma grande oportunidade para estabelecer esse vínculo precoce. Então, nunca é tarde, nem que seja às vésperas do nascimento, né? Então, a gente tem condição de fazer isso, tem tempo para isso, porque o exame físico de rotina, mesmo dentro de um hospital, pode ser a hora de fazer, tá? E a gente deve repensar os nossos desafios, né? E como que a gente transforma as coisas. A compreensão sobre as possibilidades contidas no plano de parto, não sei se todos conhecem aqui, o plano de parto é uma espécie de carta de intenção que a mulher faz a respeito do que ela pretende para o nascimento do seu filho. E é mais uma oportunidade de estar junto para conversar sobre possibilidades, técnicas, nomes que ela vai ouvir no hospital, né? É uma grande oportunidade de transformar isso em um momento de educação em saúde, de troca de experiências. Aqui, eu trago uma questão importante, né? É sobre a nossa formação como profissionais de saúde. Então, a nossa formação ela é atravessada por uma história bastante violenta. Nós temos campo de formação das nossas práticas, onde a gente vivencia violência enquanto estamos ainda num processo tão inicial de conhecimento sobre o corpo alheio e sobre a história das pessoas que a gente cuida. Esses modelos de violência na assistência podem ser aprendidos e silenciados na emoção do estudante, que passa a compreender aquilo como parte do seu fazer profissional. Essa questão ela está cheia de racismo. Isso tem uma história que a gente pode buscar em todo lugar do planeta. Eu escolho falar de uma parte da história da ginecologia, porque fala mais perto de mim, né? Essa imagem abaixo é uma imagem muito comum de se encontrar no Google, um desenho que representa de jaleco preto um médico americano chamado James Merriam Sims. Ele deu o nome ao desenho de um fórceps de Sims. Esse médico americano fez diversos experimentos ao longo de 4 anos com algumas mulheres escravizadas do sul dos Estados Unidos que foram cedidas para a sua clínica para serem tratadas por ele. Uma delas, a mais famosa, a Nasha, tinha uma fístula vésico-vaginal decorrente de um parto complicado na fazenda onde ela vivia, e ela ficou lá durante esses 4 anos. Ela passou por mais de 30 processos cirúrgicos, estão todos descritos minuciosamente por esse pesquisador da época, que experimentou não só técnicas como resistência à dor, num período em que já existia a anestesia, e ela foi submetida aos procedimentos sem a proteção do anestésico, também para entender até que ponto se suportava a dor. Quem tiver curiosidade para ler e tiver condição de suportar a leitura, há trechos em que é descrito a sensação por parte dos observadores de que ela faleceria, e, estranhamente, não faleceu, o que demonstra para eles uma resistência enorme. Não é à toa que a gente aprende nas entrelinhas da formação profissional que as pessoas de pele escura, quanto mais escura for, mais resistentes serão, né? Eu aprendi na Faculdade de Enfermagem, no Rio de Janeiro, no início da década de 1980, que era mais difícil puncionar pessoas de pele preta, porque era uma pele mais dura.
Isso não existe, mas eu aprendi. Isso não está escrito, mas eu ouvi. E isso faz parte de mim, e eu precisei lutar contra isso dentro de mim para ser quem eu sou hoje. Isso levou mais ou menos 40 anos. Não é fácil, né? Mas a gente não precisa replicar. Então, isso é importante, é grave. Esse James Marion Sim teve uma estátua no Central Park que foi retirada em 2018, precisamente em abril de 2018, onde embaixo ele tinha o título de pai da ginecologia. Essa estátua foi retirada por um conselho, o Comitê de Nova York, que trata dos monumentos da cidade, por pressão das feministas de Nova York. Então, tudo é na base da luta, né? Mas é preciso também que tenha alguém para ouvir. Se saiu em 2018, significa que ninguém ouviu até então. Não quer dizer que ninguém estava falando, não é? E, por fim, eu posso falar para vocês do perfil da enfermagem do Brasil, a partir de uma pesquisa feita em convênio com a Fiocruz e o Conselho Federal de Enfermagem, que trouxe em números o que a gente já sabia, que a enfermagem é uma profissão de mulheres, na maioria negras. A composição da equipe de enfermagem, ela tem primordialmente 2 camadas acadêmicas. Uma delas é de enfermeiras que passaram pela graduação, tem esse título, portanto, e outras de mulheres que cursaram o nível técnico, são as técnicas de enfermagem. A maioria das mulheres negras da equipe de enfermagem estão no nível médio, são as técnicas de enfermagem, que mostram um represamento dentro da nossa profissão. E agora nós temos um movimento dentro do Conselho para revolver essa poeira que pareceu que estava quieta por tanto tempo. Aqui são algumas produções do nosso grupo, da parentalidade, produções que nós estamos disponibilizando para as equipes das unidades básicas de saúde, a pedido dessas equipes. Me empolguei, gente. Desculpa. Então, esse material foi produzido por demanda. Tá? Então, não significa que os profissionais, ou as profissionais, vou usar no feminino, porque somos a maioria mesmo, né? As profissionais não saibam falar sobre esses assuntos, mas elas pediram uma intermediação, né? Então, para falar sobre sexualidade na gravidez, imagens com posições confortáveis para fazer sexo explicitamente. Então, essa intermediação a gente ofereceu. No meio é um caderno orientador para o profissional acompanhar o plano de parto, uma cartilha sobre parto humanizado e os cuidados essenciais ao recém-nascido. E, para encerrar, só me faltam 3 minutos. Não, Marcele, você tem mais 5. 5? Uhum. Nossa, que fartura. Quanto custa não atuar? A falta de investimentos no desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais das crianças atingem toda a sociedade, acentuando as desigualdades e aprofundando as divisões sociais. Esse foi o material consultado. E muito obrigada. Obrigada, Marcele. Passo a palavra, então, para a doutora Maria Helena Zamora. A palavra está contigo. Vou falar ali?
Primeiro, eu queria agradecer a esse convite, saudar a professora Kátia Taruquela, a toda a equipe, a todos os participantes, a vocês que estão aí, e tem gente que está desde cedo que eu estou vendo daqui. Muito bem. Temos muito que aprender uns com os outros, e eu acho que a gente está mexendo nossas ideias, ousando pensar, e isso é o principal, né? Que a gente, é daí que começam as inovações nas práticas que a gente tanto almeja, né? Práticas de saúde, práticas que primam pela saúde mental, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado da primeira versão lá em Niterói, né? E de estar aqui também, porque me parece, não só pela qualidade de tudo que foi apresentado, claro, mas porque é muito emocionante ver que está havendo incidência política, que as pessoas não guardam os conhecimentos para si, mas estão incidindo diretamente na construção e no aprimoramento de políticas públicas, que estão se agenciando para que isso possa acontecer. Então, isso é uma coisa muito boa, porque, por outro lado, também tira a universidade de um certo lugar asséptico, de um certo lugar distante, de uma certa questão, vamos dizer, alheia, e que não é nem nunca foi para ser assim, né? Então, isso tudo me dá muita alegria de estar aqui. Então, eu não posso não comentar de algumas coisas que eu achei importantes, que foram colocadas aqui, que eu aprendi, e que achei interessante trazer novamente, porque eu acho que a gente pode fazer conexões com o que eu vou procurar apresentar, né, nesse projeto que inspira políticas públicas baseadas em fatos reais, né, em experiência viva e em ouvir de uma forma dialógica, isso tudo já foi falado aqui, né, a população que quer aprimorar os cuidados, né, para quem se quer aprimorar os cuidados. Então, achei muito interessante que foi falado, foi reconhecida essa distância social, né, e muitas vezes os profissionais guardam em relação àqueles que atendem, e isso tem a ver com classe social, isso tem a ver com ter formação, acesso à escolaridade, isso tem a ver com o racismo num Brasil muito racista, né? O Brasil é racista? Não, ele é extremamente racista, né? E ele consegue ser isso tendo a segunda maior população negra do mundo. Aí não é para amadores, né? E isso se sustenta nessa complexidade, como já foi falado antes pela Alessandra, a palestrante Alessandra, né? Principalmente fundamentado na negação do racismo. Então, esse jogo do comigo não está, não pode mais ser jogado, não pode mais ficar assim, né? Os índices que vão de notáveis diferenças, desde a gravidez até, né, os assassinatos, são intoleráveis, né? Desde como vivem até como morrem, né, negros e indígenas no Brasil, porque qualquer dado que os negros tenham, né, os indígenas, principalmente aldeados, têm ainda pior. É intolerável. Realmente, né? Então, eu acho que a gente está cada vez mais consciente e deve levar para os espaços diversos essas questões, já que, como foi interpelado para nós, não é uma questão de indígenas e negros, mas é uma questão ética para todos, né? E isso também eu achei muito importante. A percepção também, né, que eu achei interessante, que foi mostrado a capacidade que a formação teve de trazer a percepção de que as pessoas são sujeitos de direitos, que parece óbvio, mas não é. E é no contato com essa população que a gente vê nitidamente que, com todo esclarecimento, com toda divulgação, com tudo, não sabem que são sujeitos, e às vezes de direitos fundamentais. Eu lembro da gente ter, num trabalho, fica cumprido enunciar tudo aqui, mas a pessoa era uma candidata número 1 e 2 ao Bolsa Família, né, ela e sua família, né, e quando isso foi encaminhado de maneira hábil, não é, por uma equipe interdisciplinar, a resposta da pessoa foi: não, mas isso é para quem tem conhecimento lá dentro, né, e eu não conheço ninguém porque eu vim do interior. Né? Então, ela imagina que todo mundo que acessou o Bolsa Família é porque tinha algum né, um padrinho, como alguma preferência, algum laços de que, mais das vezes, muitas vezes são feitas as relações
políticas e tal, e ela imaginava que ela não tinha direito, né? Não ser uma candidata como outra qualquer. E foi um trabalho também da psicologia trabalhar isso, né? Essa consciência de direitos, né? Então, assim, essa percepção de ter direitos e a percepção de viver ou ter vivido ciclos de violência. Isso é impressionante atender uma senhora de 62 anos com um casamento em que ela só não apanhou, mas houve muita ameaça nesse sentido, mas todos os outros agravos de violência ela sofreu, e ela veio perceber aos 62 anos, depois de viver mais de 30 anos com o agressor. Ela olhou para trás, ela percebeu que a vida dela começou com um sequestro e um casamento infantil forçado, né? E continuou com todo tipo, inclusive estupro, que ela imaginava que era um direito do marido. Sim. Então, para mim, foi muito importante que o projeto também tivesse tido esse tipo de foco, né? Gostei também muito, e esse eu me lembro que foi a professora Kátia que falou, como o neoliberalismo, a forma em que uma dessas 3 forças estruturantes da nossa realidade, né, o capitalismo neoliberal rege as relações sociais, no caso, destruindo laços sociais, destruindo laços comunitários, tornando a gente tão individualista que a gente já poderia falar até tornando-nos egoístas, né? E isso torna muito mais difícil a vida das pessoas que nada têm. Não se trata de uma visão romântica sobre comunidade, né? Nunca houve nenhuma comunidade perfeita. Trata-se dos processos mais interessantes, espontâneos, solidários, que surgem na vida comunitária, né? E que são demolidos, são erodidos com essa mentalidade neoliberal que traz em si essencialmente a competição, o individualismo ou o egoísmo, que eu acho que é mais isso, né? Então, isso é muito importante a gente perceber. Se a gente percebe que uma dessas forças é o racismo, a gente perceber que outra dessas forças é o capitalismo, na forma neoliberal atual, a gente começa a entender uma certa lógica, né, que foi chamado aqui de caldo de cultura, quando se tratava do racismo, em que a gente está embebido necessariamente, e isso é importante para a nossa análise. Nunca aquela pessoa que está diante de nós é só aquele caso isolado, porque não é. Mas o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, você pensar nessa opressão do neoliberalismo, ou pensar no racismo, ou pensar que também já foi falado, eu fiquei muito contente, no patriarcado e seus efeitos sobre as mulheres, né? Pensar só isso já explica o caso. Não é verdade. Mas pensar o caso sem pensar essas forças também não explica nada. Então, é a gente começar a trabalhar de uma forma mais elaborada, em que pense desde esse caldo, né, cultural, isso onde todos somos formados, né, de um jeito ou de outro, por mais que a gente faça, eu achei maravilhoso, eu levei 40 anos tentando me livrar disso e hoje eu sou outra pessoa. A gente se livra, e pior ainda, às vezes a gente se vê com esse olho, e é aquele olhar fraterno da equipe que diz assim, olha, você está incidindo nisso, porque ela não te condena, ele te acolhe no erro, né? Acolhe, inclusive, para dizer que você não tem condição de trabalhar com esse caso. Então, mais simplesmente, tire férias. Você está incorrendo em coisas que são prejudiciais ou ofensivas, e isso pode ser trabalhado na equipe. Os nossos erros, as nossas limitações, né? As nossas impossibilidades também, que, inclusive, as que não dependem de nós e que não passam por nenhum erro, né? Por exemplo, não obter financiamento, não obter recursos, não conseguir reproduzir uma iniciativa que teve êxito, isso tem a ver também, né? Então, eu achei muito interessante que foi abordado, foi trazido aqui por várias pessoas, de uma maneira maravilhosa, que agora também, a violência obstétrica, né? E eu chamaria a atenção porque isso eu não ouvi e não pretendo corrigir, só dizer que tem outras perspectivas teóricas que falam abertamente no racismo obstétrico, né? Então, assim, a incidência do racismo, né, já na gestação, né, com notáveis diferenças no atendimento, inclusive de saúde,
né? E também, o que foi falado, a inibição, a angústia até, né, por parte da mãe de se apropriar da própria gestação, já com medo de que seja reproduzido para aquela pessoa que está em gestação tudo que ela já passou, ou temor pelo futuro dela, né? Mas voltando ao racismo obstétrico, tem vários estudos consistentes, e a grande maioria da enfermagem, a psicologia, quase não tem nada. E, aliás, tem muito pouco sobre violência obstétrica, né? É de se pensar, né, sobre isso também. Achei muito interessante o discurso da deputada Cocai, quando ela falou da pseudo-afetividade. Acho muito interessante, porque essa questão tudo é para o nosso bem, para o bem da mulher. Aquele ser frágil, que precisa de proteção e orientação. Ou quanto século XIX nós temos aí, né? Quão pouco se andou a orientação, o balizamento da opinião, e que, como corretamente ela apresentou, faz com que nós tenhamos, por exemplo, menos mulheres na política do que ditaduras sanguinárias, monarquias autoritárias, mundo afora. Tem mais mulher na política do que nós. E agora pensem e olhem como essas mulheres são tratadas na política. Mulher na política, como é que ela é tratada? E aí a gente vai olhar para um cenário do patriarcado violentíssimo no Brasil, né? Atrás de toda a liberação de corpos belíssimos, como, na verdade, a mulher é tratada, né? Mas ela trabalha tanto quanto o homem. Ganha o mesmo? Não estou sabendo. Na verdade, sei de outra realidade. Então, são questões que elas podem ser interessantes para eu fazer uma... Não é nem sugestão, é só sistematizar essas coisas que eu aprendi, essas coisas que eu gostei de trazer, e eu vou trazer isso com uma figura e mostrar um pouquinho. Então, eu peço que exiba o meu PowerPoint apenas o slide número 5, que é um esquema, um diagrama, um modelo, na verdade. Esse. Pode ser esse, né? Esse modelo está colocado para pensar violência contra a mulher, mas ele poderia ser colocado para pensar quase qualquer coisa que nos preocupa como agravos. Esse modelo tem autoria, né, tem numerosas... Ele foi baseado no modelo da Organização Mundial de Saúde, não fui eu que construí, nem ninguém que eu conheça, né? Ele vem de vários autores, de uma discussão complexa, que começa a ser elaborada. Por exemplo, uma das influências, talvez seja mais conhecida, Bronfenbrenner, e depois o modelo da Organização Mundial de Saúde para estudar violência. Qual violência? De uma maneira geral, só que ele é transformado, no caso que ele está adaptado por alguns autores para estudar violência contra a mulher. Então, por que eu trouxe? Esse não é o nosso foco, mas apareceu muito aqui. Não sei se vocês notaram, eu notei, né? Então, o que me interessa mostrar aqui? Não é tanto a parte que está em branco com os itens, mas o que eu estou sugerindo como raciocínio, e o que eu estou sugerindo, talvez, se servir para vocês, que pode ser 1.2 numa outra formação, ou uma formação diferente. Vejam vocês o que serve aí. Então, a gente tem uma esfera da sociedade, uma sociedade pautada por desigualdade econômica, racial, étnica, né, e de gênero. Olha as 3 forças que eu falei sistematizadas aí, né? A partir daí, na esfera social, estaria também os grandes, vamos dizer, operadores desses direitos, mas também consensos sociais sobre determinada ideia, né? Então, por exemplo, sociedades em que a violência contra a mulher é naturalizada e é tolerada vão ter muito mais abusadores, com certeza. Sociedades, nem sei qual seria, né, onde o racismo é sistematicamente negado ou a discussão não ocorre, né, tem um nível de racismo mortal,
né? Por isso que eu digo, não é nem o que está embaixo que está aplicado a um determinado... mas foi ouvindo vocês durante o seminário todo, que me deu a ideia de usar essa figura, eu digo, quem sabe a gente possa juntar algumas coisas e sirva, porque essa formação ela dá certo. Mas aí é também específica. O nível da sociedade, como é que a gente pensa? Quais são essas ideias que emergem? Por exemplo, você dizer, tá, é um país, a questão do patriarcado, mas o patriarcado brasileiro é diferente do patriarcado iraniano, é diferente do patriarcado dinamarquês, né? E, infelizmente, o brasileiro é o mais violento. Sim, podem ter certeza. Estudo, número, dado, né? Comunidade. É um dos 5 países que mais matam mulheres no mundo, né? Então, o que é a esfera da comunidade? É justamente o território, é justamente a vizinhança, é justamente onde estão os equipamentos de saúde, é justamente, né, como é que essa lógica começa a se efetivar. Por exemplo, qual o nível de emprego? E para quem vão os melhores empregos? O acesso à escolaridade. Que áreas têm acesso ao saneamento básico? Quais não têm? Né? Como é que isso vai brotando na realidade mais próxima daquela pessoa para quem a gente está olhando? Porque não somos teóricas, ou não somos só isso. A gente vai olhar para um caso determinado, para o paciente que você vai atender, para alguém que chega no equipamento de saúde, assistência, o que for, né? O nível relacional, ele vai justamente examinar com aquele indivíduo como são suas relações, sua rede de apoio, suas relações familiares, né? Sua relação, a relação dessa mãe que a gente tanto olhou aqui, né, com o companheiro, com os demais familiares. Como é que é essa relação? Quais são os aspectos de apoio, suporte e, por outro lado, de distância, de violência? Um caso, e isso também foi apresentado aqui, em que a pessoa é totalmente desvinculada, e de uma maneira mais trágica, como foi apresentado aqui, né, que se leva 4 dias para ver que uma gestante morreu, provavelmente se suicidou, né, ela nem fez falta. É falha de todo mundo mesmo, né? Então, a gente, vendo o nível relacional, a gente também pode pensar, finalmente, o nível individual. Quais são as outras questões que estão colocadas ali? O uso abusivo de álcool e outras drogas, por exemplo, né? Quais são as questões comportamentais que essa pessoa traz? Né? Quais são, aí, por exemplo, que aparecem, por exemplo, numa idealização em relação àquela situação de gravidez também, né? Então, o que ela está falando? Quem é essa pessoa? O que ela fala da vida dela? Como é que ela está se colocando? E aí tem um outro nível de análise que não dá tempo e que foi trazido aqui também, nesse aspecto individual. Pode retirar, tá? O slide era só para mostrar mesmo e finalizar, que é a gente olhar para aquela pessoa, né, em sua interseccionalidade, né? Considerar quais são os entrecruzamentos prováveis de opressões que incidem sobre ela. O que é que realmente atua do ponto de vista opressivo, que se junta como um nó naquela vida. É diferente da dimensão individual. A dimensão, né, porque o individual você vai olhar para o que a pessoa está trazendo. Se quiser, pode retirar o PowerPoint. Você vai olhar no nível interseccional o somatório possível, né, porque você vai pensar aquele caso, pensar como é que ele pode melhor ser conduzido a partir de diagnosticar ou tentar, né, quais são essas forças que são opressoras e que incidem sobre aquela pessoa. Por exemplo, um migrante congolês no Rio de Janeiro, por exemplo, né, ele vai sofrer, né, o racismo, não tenho nenhuma dúvida disso, inclusive como trabalho com migrantes e refugiados, eu digo isso para eles, né, que é um país racista e tal, e eles, mas são muitos negros. Pois é, mas e aí a gente tem que trabalhar a realidade mesmo.
Isso porque ele está chegando, porque em poucos dias ele percebe naturalmente. Alguns percebem no aeroporto, ou seja como ele tenha acessado. Mas o congolês vai estar numa grande desvantagem porque ele não fala a língua direito, ou não fala nada, né? Então ele tem menos possibilidade de circulação, né? Ele pode ser alvo também da xenofobia, né? E aí existem estudos até que ponto xenofobia e racismo estão juntos ou não, e é uma complexidade teórica grande que também não dá para a gente pensar aqui, mas tem isso, né? E então ele está numa posição vulnerável de um jeito diferente. Não é assim, ele, vamos dizer, está vulnerável por ser negro. Não é assim. Um indígena está vulnerável de uma outra maneira. Alguém que veio do meio rural para uma cidade grande está vulnerável de uma outra maneira, né? Agora coloquem no feminino e na gravidez, portanto, no feminino plural. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Helena. E passamos a palavra à doutora Carla Carbonari. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao convite e, em nome da nossa secretária, dizer que é um grande compromisso vir aqui, ouvir vocês e aprender muito. Vocês me tocaram profundamente com várias apresentações de hoje. Eu acho que eu vou preferir mais ouvir também do que falar. Eu vou tomar a licença poética do professor Didier quando ele disse: refiz toda a minha apresentação diante das falas, e é verdade, porque tudo que eu tinha que vocês já contemplaram divinamente. Me senti absolutamente em casa e pertencendo, porque eu pude ter a oportunidade de conversar com algumas pessoas e perceber que a gente bebe das mesmas fontes, né? Quando eu escuto vocês falarem sobre, antes, de que lugar eu falo, né? Para além de representar o Ministério da Saúde, a minha secretaria e a minha diretoria, que é a gestão da educação na saúde, a gente fala de educação permanente. Então, tudo isso que vocês estão falando tem tudo a ver com, e absolutamente alinhado com as práticas que a gente está se propondo trabalhar nesse governo. E a gente está de portas abertas para poder discutir, de repente, construir e fomentar alguns desses trabalhos, né? Só precisamos sentar e conversar o como aí, né? Eu falo agora do meu lugar de mulher, de mãe que teve 2 bebês prematuros. O meu primeiro bebê prematuro eu tinha 19 anos e eu ouvi as pessoas dizerem assim: você tem que ficar o tempo inteiro com ele, porque se ele morrer, aí vinha o médico e dizia assim, é um bebê inviável, mas você tem que ficar com ele. Bom, eu acho que eu não me curei ainda de tudo isso, mas me sinto absolutamente emocionada e contemplada em ouvir vocês com esse cuidado, né, com essas pessoas que, para além de produzirem corpos, produzem sujeitos. Então, é esse o meu lugar de fala. Me emociono mesmo. E se for diferente, eu acho que eu tenho que mudar o que eu faço, porque não faria sentido, né? Eu quero agradecer a minha colega que falou aí em nome das pessoas hiperativas. Eu também estava ali me segurando sentada, mas enfim, né? Estou achando ótimo tudo isso. Vou pincelar algumas das coisas que eu trouxe, porque vocês falaram divinamente sobre isso. Eu vou me atentar mais à questão da saúde mental, porque está na minha prática já de alguns anos. Eu tenho um percurso de que, inicialmente, eu fiz enfermagem, trabalhei em unidade básica de saúde. Durante o meu mestrado, com agentes comunitários, para entender o que era saúde mental, eu resolvi fazer psicologia,
porque parecia que eu não sabia ouvir aquelas pessoas. Então, eu acho que a educação padece ainda desse modelo médico-centrado, biológico, achando que os sujeitos se dão a partir de tudo isso que vocês disseram. Fazer medicina foi a qualidade com que a gente morre. Então, eu achei muito interessante pensar em trazer um pouquinho desse percurso, porque falar de luto, né, quando a gente fala de parentalidade, a gente passa inevitavelmente pela perinatalidade, principalmente se a gente tiver com um olhar psicanalítico, porque a gente pode falar de diversas lentes, né? Mas, ao que eu entendi, a gente passa por esse percurso aqui, né? Com um olhar psicanalítico. A gente vive muitos lutos, né? Então, isso faz parte aí de toda essa história. Quando eu penso em pensar algumas coisas, eu achei curioso pensar na saúde mental e na parentalidade, e por vezes eu peguei algumas definições, e se eu tirasse saúde mental e tirasse parentalidade, as coisas se encaixam absurdamente. Então, com todo respeito, eu fiz essa brincadeira, né, para ver que a gente está falando de coisas que se potencializam, né, e também se confundem, porque quando a gente fala de saúde mental, numa boa parte das vezes, a gente elenca doenças. E o que eu estou vendo vocês trazerem hoje é todo um trabalho que vocês fazem efetivamente sobre a saúde mental, né? Então, isso me alegra muito perceber. Isso é para eu não perder minhas ideias, viu, colega? Muito papel. Quando a gente pega a definição da saúde mental, né, de acordo com a OMS, veja bem. Saúde mental como um estado de bem-estar, no qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente, essa palavra me choca, e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Algo da ordem do irreal, né? Bom, a gente esbarra aí nas nossas limitações humanas, ambientais, né? E vão fazendo como essa produção de bem-estar, né? O que é isso? Do que a gente está falando, né? Lógico que é algo impossível de ser alcançado. Aí eu trago também uma ideia do professor Paulo Amarante, quando ele fala que discutir saúde mental significa abordar uma área complexa e extensa que vai além do tratamento de pessoas diagnosticadas com transtornos. Para além disso, o termo saúde mental refere-se aos campos do conhecimento, trabalho técnico e políticas públicas de saúde, sendo difícil estabelecer limites para a sua definição, devido ao seu amplo escopo e caráter polissêmico. Veja se a gente também não define com isso parentalidade, né? A visão já está cansada. Uma coisa que me chamou a atenção em todas as nossas discussões, né, e que vocês trouxeram, é o quanto a gente fala desses sujeitos que inicialmente tem um grande enfoque, é óbvio que eu não vou me estender sobre isso, de por que quando a gente fala de parentalidade, parece que a primeira coisa que vem à cabeça é gestante e é mulher, e não necessariamente é nessa ordem e com essa correlação, né? Então, eu vi várias falas que também contemplaram tudo isso. E me faltou aí, que eu senti mesmo, a presença de discutir sobre como ficam os profissionais quando eles acolhem tudo isso, a que a gente está se propondo a cuidar. A gente tem como eixo do nosso ministério, esses 4 anos, trabalhar a equidade. E aí, se me permitem, eu vou ler algumas coisas que definem essa proposta desse projeto. Já em 2023, foi instituído o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde, que tem como objetivo principal a criação e ampliação
das condições ao exercício da equidade de gênero, raça, etnia e valorização destas trabalhadoras no âmbito do SUS, buscando modificar a estrutura machista, racista e demais opressões que operam no cotidiano do trabalho na saúde. Então, eu acho que estaria de bom tamanho eu parar por aqui. Estou à disposição para o que a gente puder discutir junto. E eu gostaria de finalizar com um poema de uma poetisa que ela ganhou um prêmio, ela recebe, né, um prêmio Nobel de Literatura em 1986. Não sei se eu vou saber falar o nome dela, mas acho que isso é o menos importante, né? Wisława Szymborska. Ela diz assim: a vida na hora, cena sem ensaio, corpo sem medida, cabeça sem reflexão. Não sei o papel que desempenho, só sei que é meu, impermutável. De que trata a peça? Devo adivinhar já em cena. Despreparada para a honra de viver, mal posso manter o ritmo que a peça impõe. Improviso, embora me repugne a improvisação. Tropeço a cada passo no desconhecimento das coisas. Meu jeito de ser cheira a província. Meus instintos são amadorismo. O pavor do palco me explicando é tanto mais humilhante. As circunstâncias atenuantes me parecem cruéis. Não dá para retirar as palavras e reflexos. Inacabada a contagem das estrelas. O caráter como casaco, às pressas abotoado. Eis o efeito deplorável dessa urgência. Se eu pudesse ao menos praticar uma quarta-feira antes, ou ao menos repetir uma quinta-feira outra vez, mas já se avizinha a sexta, com um roteiro que não conheço. Isso é justo? Pergunto com voz rouca, porque nem sequer me foi dado pigarrear nos bastidores. É ilusório pensar que esta é só uma prova rápida, feita em acomodações provisórias. Não. Em pé, em meio à cena, vejo como é sólida. Me impressiona a precisão de cada acessório. Eu não tenho dúvida de que ele contempla esse nosso exercício enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras, enquanto pessoas, eu diria, que estão dispostas a repensar esse exercício para compor, né? Porque a gente não faz sozinho, claro que não. O melhor que a gente pode viver. Então, eu agradeço ao convite mais uma vez. Obrigada, doutora Carla. Bom, depois um poema, né? Que palavras a gente vai ter para... Mas eu vou trazer as minhas anotações que eu fiz durante as palestras, para a gente poder fazer uma troca aqui, né? Poder ouvir os que ouviram e também poder responder a eles, né? O subtítulo dessa mesa são os desafios contemporâneos. E nas minhas anotações, começando pela Marcele, né? Então, ela traz os desafios na fragilidade e competência para o planejamento das ações, né? O lugar dos profissionais que necessitam desses planejamentos e muitas vezes não encontram lugar para isso, né? Desafios para trazer os gestores mais perto. Desafios para romper com a tradição e implementar um trabalho criativo. A frase da Marcele, né? Tudo é na base da luta, né? Tudo é na base do duro, né? Desafio na formação dos profissionais.
desafios da transmissão que possa ocorrer a partir da colocação em pauta de projetos como esse que nós temos, né? E que são altamente importantes. Que não é só o nosso, né? Mas ainda bem que é o nosso. Que nós temos um projeto assim, né? Desafios para o aprimoramento, para aprimorar o trabalho, que é o objetivo do nosso projeto. Desafios éticos que comprometem a assistência aos mais vulneráveis. Zamora, né? Desafio para entender que o caso não é isolado, ele faz parte do contexto. Ele não é, a pessoa não está sozinha, né? Desafio para estudar a violência de maneira geral e principalmente contra a mulher. E o slide 5, revelador, né? Dos desafios nas instâncias da sociedade, da comunidade, nas relações e na individualidade. Carla, construir e fomentar o trabalho na saúde é desafiador. É desafiador para o profissional de saúde mental o acolhimento daquele que é o vulnerável e que necessita, né, do profissional para estar perto dele, né? Desafios estes que o profissional de saúde está diante, né, que está diante do profissional de saúde o tempo todo. E o acolhimento, seja por meio de ações, projetos, leis e atenção, é esse que o usuário, né, aquele que necessita do profissional de saúde, espera de nós. Então, são muitos os desafios que temos. E convido a plateia, nesse momento, para que possamos trocar, né? Abrir um diálogo. Nós temos um coquetel em seguida, mas acho que nós temos um tempinho muito bom ainda para que a gente possa discutir. Ou discutir ou trocar, né? Trocar as nossas ideias. Oi. Bom, só, enquanto o pessoal pensa aí nas questões, eu vou só reagir um pouco à mesa, né? Principalmente a última fala da Carla, mas agradeço a fala das colegas, né? Mas vou comentar a fala da Carla quando ela fala assim, né? Eu fiquei pensando, né? Com tudo isso, né? Como é que ficam esses profissionais de saúde, né? E isso foi uma questão assim que nos atravessou bastante, né? Acho que as colegas vão se lembrar. Depois que a gente ganhou o chamamento público e trabalhamos um ano, tem aquele segundo ano que a gente ficou quase parado, que foi o ano de prestar conta, eles estavam fazendo auditoria para lá, auditoria para cá, e nós estávamos muito preocupados, porque nós pensamos assim, nós mexemos tanto com essas pessoas, né, e eles mexeram com a gente também, e agora, né? E agora a segunda etapa era a gente acompanhá-los na implantação dos trabalhos, e nós estávamos, né? E aí a gente conversou muito, né? Inclusive na gestão, e dissemos assim, eu acho que é um compromisso ético, né? De poder não abandoná-los, né? E isso nos deixou muito preocupados, né? Depois nós retomamos, tudo deu certo e tal. Mas quando a gente retorna, alguns nos disseram, né? A gente começou a ouvir essas gestantes para além de medir a pressão, acompanhar o batimento cardíaco do bebê, né, o peso da mãe, enfim, todos os acompanhamentos fundamentais, certamente, mas a gente começou a escutá-la também, né? E escutá-la as violências, escutá-la a solidão, escutá-la... como é que a gente faz isso, né? Então, na verdade, esses profissionais de saúde, não basta só uma formação. Na verdade, como é que pode ter uma rede de suporte? Porque quando ele identifica isso, como é que ele vai encaminhar? Para onde ele vai encaminhar? E antes, quando você não tem essa discussão da rede,
Ele ouviu falar, tem um serviço ali e tal, mas quando ele passa, né, nesse engajamento a ouvir essas demandas, bom, mas onde é que eu mando? Para onde o que eu faço com isso, né? Então, isso também criou uma nova demanda, que na verdade já existia, né, que é da rede se mexer. Então, vamos lá, o pessoal que trabalha com a violência contra as mulheres, acompanhar né, o pessoal, né, como é que está a questão do álcool e outras drogas, o uso de álcool e outras drogas, que, às vezes, essa mulher estava envolvida com uma pessoa que estava envolvida com essa questão, o companheiro estava, e outras questões que não preciso detalhar aqui. Então, de uma certa forma, isso vem forçando, na verdade, a movimentação da rede, né? Porque esse profissional também, o distanciamento, às vezes, é um sentimento, né, de impotência. Né? Eu, às vezes, como é que eu vou escutar? O que eu posso fazer com isso? E quando a gente é convidado a ajudar esses profissionais a escutar, a se movimentar para além daquilo que ele faz, ele aceita esse desafio, ele também vai encontrar outras questões que ele não tinha que se haver antes. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade ética séria, né? E que a gente precisa realmente ficar atento. Mais uma reação, um comentário, mas eu não tenho a resposta. A única resposta é o que a gente vem fazendo, é tentar isso, onde é que está a rede, para que não a rede só para as mulheres e para os bebês, que é fundamental, né? Mas também para esse profissional, para ele poder dar os encaminhamentos e que ele achar mais, junto com a equipe. E outra coisa, eu falei agora da equipe, né? Não se sentir sozinho, porque às vezes é ele que atende, às vezes os atendimentos são individuais, e quando você atende em grupo, ou quando você tem um projeto que diz respeito à equipe, né, esse trabalho deixa de ser um trabalho só ele profissional com a paciente, mas é um projeto do serviço de saúde e que todos vão estar envolvidos. Então, também acho que isso é uma questão importante de se pensar. Enfim, só uma reflexão. Se vocês quiserem reagir também, nós temos um tempo. A gente tem um caminho interessante quando eu vou fazer o recorte da secretaria, né, da CEGEDS. Quando a gente fala de educação permanente, que isso se dá numa lógica em que os profissionais demandam isso para o Ministério, demandam isso em termos de formação, e aí isso é elaborado e proporcionado a eles. Então, não tem-se a ideia, no caso da educação permanente, de que a gente pense em algum projeto e vai lá e diz, isso aqui é bom para vocês todos, de norte a sul do país. Acho que isso já está claro. Mas ainda fica, né? Se a gente pensa aí com esse olhar da psicanálise, algo nos escapa mesmo, né? Essa questão de como cuida desses profissionais. Uhum. Isso ainda fica. E é uma coisa que me chama a atenção, porque eu já transitei nessas 3 profissões e eu vejo o quão solitário acaba ficando o mecanismo. E o que a gente mais vê hoje, vou falar do lugar de médico, né? Olha o que fulano fez, aí ganha as manchetes, não sei o quê. Mas em que momento a gente também está questionando o processo formativo desses sujeitos? Então, se a gente puder fazer essas demandas enquanto coletivos, de alguma forma, essa secretaria se empenha muito em fazer isso acontecer. Então, nós estamos lá para acolher esse trabalho de vocês, que é primoroso, aprender com vocês. Uhum. É muito bom ouvir você falar isso, porque me toca também tanto esse cuidado, né, com o que acontece com esses profissionais na sua solidão, né, diante de tanta precariedade, tanta vulnerabilidade. Mas também tem alguma coisa que tem acontecido nesse trabalho
é que como a gente está fazendo uma formação que tem essa proposta dialógica e de uma formação de todos, e nossa também, né, a gente tem observado que o próprio processo formativo, de alguma maneira, traz esse cuidado para os profissionais, né? Porque tem esse espaço de se ver, né? De pensar na sua própria história, na sua trajetória, de pensar em como essa história, que é uma coisa muito pouco trabalhada entre os profissionais de saúde em geral, como essa história ela impacta na sua forma, sua história emocional, afetiva, na sua forma de receber, né, os usuários, né? A gente está falando da contratransferência, né? Que é uma coisa muito difícil de ver e é muito difícil de cuidar, né? E é óbvio que a gente não tem uma solução para isso, mas o próprio processo de estar num espaço em que a gente também tem tido um cuidado de ser agradável, de ser bonito, de ter abrir uma jornada de sensibilização, porque naquele momento ele está liberado do trabalho para pensar nas questões dele. E a gente fica muito impressionado com a adesão, que a gente propõe dinâmicas, em geral, né? As pessoas, meu Deus, dinâmica. Não, mas eles, em geral, né, os profissionais e as profissionais têm um engajamento assim, muito quase que imediato, né? E se surpreendem também, é uma outra coisa que também nos chamou muita atenção, eles se surpreendem que não seja uma formação-treinamento, que não seja um trabalho de chegar lá e dizer para eles tudo que eles estão fazendo errado e como é que faz certo. E que não seja mais um momento em que vai ter uma lista de coisas para fazer, mas sim um trabalho crítico. A gente ouviu muito isso quando a gente foi acompanhar os profissionais, dizendo isso, assim, não, eu cheguei a mais um treinamento, mais uma capacitação. Então, a gente não quis também chamar de capacitação, porque parece que as pessoas não estão capacitadas. E algumas pessoas diziam isso, assim, eu cheguei, fui indicado para ir, mas eu fui um pouco empurrado, sabia bem o que era, mas quando eu cheguei lá eu vi que eu podia falar desses problemas, eu podia falar dessas questões, que são as questões reais, né? Porque não tinha ali uma forma, né? Então, isso também nos chamou muita atenção, de que isso não seja o corrente, né? Como, tanto para gestantes, né, estabelecer esse lugar em que a fala circula e tem uma clara transformação subjetiva, e é muito rápido. Quando você volta lá na unidade básica e conversa com aquela enfermeira, ela vem contar as coisas que aconteceram com ela, porque aquele dia, é óbvio que não é só isso, mas para nós é muito impressionante, sabe? E penso que é impressionante por falta de espaço, né? Quer dizer, quando aparece um espaço, né, ele é rapidamente ocupado e nos surpreende, mas não é porque a gente é maravilhoso, é porque precisa muito, né? Então é isso. A gente tem... eu faço parte de uma equipe hoje, dentro da CGEDS, dentro da educação permanente, da equipe que trabalha com residências em saúde. E aí, as propostas que a gente tem feito revisão é muito num sentido de poder... tem uma linha bem específica sobre combate ao assédio, ao racismo, porque os profissionais da saúde estão muito expostos a isso. É assustador, né? Pouco documentado, inclusive, né? No campo da medicina, se você expõe algumas coisas, seus próprios colegas te rechaçam, porque você está expondo, porque pode trazer problema, porque todo mundo passou por isso, por que você não passa também? Nós chegamos aqui, né? Como a colega contou, eu cansei de ouvir ao longo da minha formação, já fui fazer ela mais velha, eu não seria uma boa médica, porque eu conversava demais com o paciente, porque eu sentava para chorar com o paciente, porque eu estava num ciclo de barriga, eu tinha que olhar a barriga, não era querer saber da história do paciente.
Então, felizmente, assim, essa equipe tem se ocupado muito de cuidar, por exemplo, de ofertas de formação de preceptores, para que isso se dê da forma mais qualificada possível, essa prática. Isso é aberto a todos os profissionais que têm vínculo com o SUS, que trabalham de alguma forma na educação, ligados às residências. Então, assim, esse é um eixo hoje de muita preocupação, a saúde do trabalhador e trabalhadora do SUS. Até porque nós somos maioria, mais de 70% são mulheres. Merci pour vos interventions. Ah, ça fait des résonances, c'est ça? Attends, mais j'enlève. Eu propus, mas eu já me arrependi. Me ajudem, então. Vai dar? Ah, Merci. Merci. Je voulais. Muito obrigado. Eu gostaria de. Je voulais revenir sur vos deux interventions, voire trois interventions. Das suas intervenções que foram feitas antes. Quand vous avez évoqué Quando você evocou la gynécologie. A ginecologia. Pierre de Lion a dit la mode vétérinaire. Pierre de Lion parle de mode vétérinaire. Ele fala de moda veterinária. Très violent, quoi. Ou seja, algo extremamente violento. Ça impacte encore nos pratiques. Isso impacta ainda a nossa prática. Même si, voilà, on s'en est éloigné, on s'est formé. Mesmo que de alguma forma nós tenhamos já. Mais ça afastados, né? Isso ça touche beaucoup les habitudes. Muito os hábitos. De l'infraordinaire, l'accueil, quoi. Do acolhimento. Et ce qui m'a touché après aussi, c'est o que me tocou ainda e também foi que quand on travaille dans des environnements très complexes, quando a gente trabalha em meios ambientes muito complexos, c'est l'effort qu'on a pour essayer de rendre é o esforço que a gente faz para tentar tornar visível les indicateurs, os indicadores, pour les mettre en perspective, pas forcément pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Para colocá-los em perspectiva, não para dizer é isso, mas colocá-los em perspectiva, em evidência. Pour les mettre en relation, quoi. E para relacioná-los. Voilà. Et puis pour essayer d'évaluer. E para tentar igualmente avaliar. Et c'est peut-être là que viendra le deuxième travail très important. E talvez vai ser assim que surgirá o segundo trabalho bastante importante. C'est que les équipes qui ont participé à former. É que as equipes que participaram, né, da formação reviennent. Vão retomar e vão vir. À la fois pour ramener de l'expérience. Ao mesmo tempo para trazer experiências. Pour tirer l'expérience des équipes. E para tirar experiências havidas no seio da equipe. Et puis les soutenir aussi. E também apoiar tais experiências. Parce que très souvent. Porque quase que frequentemente. Même quand on fait des formations avec l'expérience. Mesmo quando a gente realiza formações com pessoas experientes. Com experiências. On sort presque enchanté en disant. A gente sai quase que encantado, digamos assim. Et puis, très souvent, e sempre, quase que frequentemente, quand on n'est pas sur place, quando a gente não está no local, né,
no On campo, retourne 6 mois après, e a gente retorna 6 meses depois, la plupart des choses sont reparties, a maioria das coisas sont revenues. já retornaram. Et donc, il y a vraiment un travail d'accompagnement Então, existe realmente um trabalho de acompanhamento et à trouver avec les professionnels. que deve ser encontrado por meio dos profissionais. Et voilà, c'est peut-être ça qui est le plus compliqué, parce que ça veut dire trouver aussi du côté des chercheurs Então, talvez seja isso o mais complicado, né, que é encontrar esta ligação nos pesquisadores, nos profissionais, des modes d'évaluation collective, modos de avaliação coletivos, faire des allers-retours, ou seja, fazer vai e vem, penser justement avec des journées comme là, mais pensar como essas jornadas que estão sendo realizadas, né, en invitant aussi une approche multidisciplinaire adotando uma abordagem multidisciplinar pour penser l'évolution des pratiques. para pensar na evolução da prática. Parce que quand on vient de monde tel que vous l'avez montré, Porque quando a gente vem de um mundo como você mostrou, je travaille avec des tribus en Nouvelle-Calédonie. eu trabalho com tribos da Nova Caledônia. Et quand on rentre dans les tribus, ils nous disent, vous voyez comment on nous traitait les Français il y a 120 ans. E aí o pessoal, né, os autóctones falam para ele, você está vendo como é que os franceses nos tratam? On venait nous chercher, nous les sauvages. E vocês franceses vêm até aqui nos buscar, nós que somos selvagens, pour nous présenter à Paris para nos apresentar uma posta, né, comme on présente des animaux. como a gente apresenta os animais. Et moi, c'est mon grand-père qui a subi ça. Então foi o meu avô que sofreu esse tipo de situação. Donc forcément qu'il y a quelque chose qui est... heureusement, la culture en Nouvelle-Calédonie, elle a pu être sauvegardée. La culture Então, des tribus. felizmente, que a cultura na Nova Caledônia pôde estar salva. Donc ils peuvent en témoigner. Então, eles são o testemunho disso. Mais ceux qui subissent et qui sont complètement isolés, Aqueles éclatés, que sofrem, que são completamente isolados, afastados, ils peuvent même plus en témoigner. eles podem realmente ser testemunho do que eu estou informando a vocês. Et les professionnels, E les professionnels sont pris aussi dans ces mouvements-là. os profissionais também, eles fazem parte desse movimento, né? Eles são tomados por esse movimento. Et les chercheurs, si on n'y tient pas garde, E os pesquisadores, se nós não ficarmos vont atentos, aussi être pris. C'est pour ça qu'il faut vão também ser inventer, tomados réinventer por en permanence les pratiques de movimento, recherche. e por isso que a gente tem que estar reinventando as nossas práticas de pesquisa o tempo todo, Qui permettent d'évaluer vraiment permitindo assim avaliar verdadeiramente l'évolution des pratiques. a evolução das práticas. Bom, dado o adiantado da hora, vamos terminando. Eu agradeço, em nome da nossa equipe, a participação de todos nesse seminário, e a presença de vocês fez com que nós, principalmente nós da equipe, pudéssemos trocar e aprender mais uma vez algo junto aos nossos convidados e principalmente junto a essa plateia. Os pôsteres foram fantásticos, né? Eu subi antes, não sei quem recebeu presentinhos, mas parabéns a todos, estavam muito lindos. Bom, nos revemos no próximo momento. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Obrigada a todas que participaram dessa mesa, com excelentes apresentações. E assim, concluímos as mesas do Seminário Internacional Saúde Mental na Parentalidade. Agradecemos novamente aos nossos parceiros e apoiadores e à equipe de pesquisa Escola da Família, promovendo saúde mental na parentalidade.